Boa noite, irmãos e amigos. Esta pregação faz parte da série que estou pregando sobre Eclesiastes, mas não vamos ler nenhum versículo de Eclesiastes. Na realidade, este é o quarto domingo que nós dedicamos à afirmação de Salomão em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, de que todo o propósito humano, tudo que acontece na Terra, no universo, está determinado por Deus até o tempo exato de acontecer. Então, naquele trecho, Eclesiastes 3, do versículo 2 até o 8, Eclesiastes faz uma lista de 14 pares de contrastes. Eclesiastes, Salomão faz 14 pares, a lista é de contrastes, tipo nascer e morrer, plantar e arrancar, e assim por diante. Na segunda pregação sobre este assunto, eu fiz uma lista complementar de mais 7 pares de contrastes, aí já por minha conta. Até comentei que cada um poderia fazer a sua própria lista, até de acordo com as próprias circunstâncias pessoais, suas necessidades, suas provações e tudo mais. Cada um poderia e pode fazer a sua própria lista de que tem tempo disto e tempo do contrário, tempo daquilo, tempo do contrário daquilo. Isso aí não tem limite para escrever e anotar. No terceiro, que foi o último, eu comentei que há várias atitudes e posturas que, ao contrário de ter tempo de fazer aquilo, de fazer o contrário, não tem tempo de fazer o contrário, ou seja, é para ser feito o tempo todo. A minha intenção era, naquela própria pregação, alistar 6 itens de que não há tempo de não fazer isto, ou seja, sempre é tempo de fazer isto, não tem tempo para o oposto. Só que eu não passei da segunda, eram 6, então deixei as últimas 4 para hoje. Continuando então a expor 4 assuntos, ou atitudes, ou posturas, que devem ser uma constante na vida do crente. A primeira, como já falei bastante na semana passada, eu disse: não há tempo de amar e não amar. Ou seja, é sempre tempo de amar. Expliquei o conceito do amor no Novo Testamento e tudo mais. O segundo que eu coloquei é: não há tempo de perdoar e de não perdoar. Tempo de perdoar e tempo de perdoar. Não é assim. Não há tempo de não perdoar. Ou seja, sempre é tempo de perdoar. E já, biblicamente, provamos isto. Então, hoje eu quero ver os 4 exemplos restantes, que eu vou continuar falando que é o terceiro, porque já vimos 2. Então, como são 6, vai ter o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O terceiro que eu quero colocar aqui é: não há tempo de não contribuir para o trabalho de Deus, tendo renda. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela riqueza de instruções, obrigado pelo princípio de tempo de uma coisa e tempo do oposto, que é um princípio, mas não aplicável a todas as circunstâncias e costumes e práticas da nossa vida. Pelo contrário, há muitas coisas que não há tempo para não fazer. Ou seja, é para fazer o tempo todo. Dá-nos sabedoria. Acho que o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade para os
pelo menos para os crentes mais versados nas Escrituras e já com algum tempo de conversão. Mas são assuntos tão básicos e, por isso mesmo, tão almejados pelo diabo para que não cumpramos, que estamos constantemente no risco de enfraquecermos as pernas e vacilarmos, hesitarmos, tremermos na base e talvez até cair mesmo e errar, não fazendo coisas que jamais é para deixarem de ser feitas. Então nos ajuda, além dos 2 conceitos da semana passada, com mais esses que vamos trazer hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. No Novo Testamento é muito claro o princípio de contribuir financeiramente para a obra de Deus. É um princípio que tem como alicerce o dízimo do Velho Testamento. Não é a continuidade do dízimo, não é o mesmo ensino do dízimo, especificamente falando, mas, obviamente, o princípio, sim, é o mesmo. O Velho Testamento condicionava o percentual de contribuição que o judeu fiel lá devia dar para as coisas de Deus, concentradas no templo, mas não limitadas exclusivamente ao templo. Havia oportunidades de doação também nas suas próprias cidades. Seja como for, ali estava o número 10. Daí vem o nome dízimo, que literalmente significa 1/10, ou 10%. Então, esse princípio continua no Novo, mas não comenta mais, não fala mais nada do número 10. E isso eu deixo muito claro na minha exposição, até um tanto quanto longa, sobre a questão do dízimo. Então, hoje eu vou só pincelar. Como eu disse, não é nenhuma novidade, mas eu gostaria de relembrar essas obrigações que o crente tem, sem nunca ter a liberdade, ou o direito, ou a autoridade de dizer, isso eu não vou fazer. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, e como não é uma mensagem expositiva em que eu vou explorar o texto, mas um tanto quanto temática, que eu estou dentro de um tema, então não vou expor detalhadamente. Então você pode, se quiser, nem chegar lá na sua palavra, e posso ir só. Então diz assim, 1 Coríntios 16, 1 e 2, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que se não faça coletas quando eu for e a passagem continue. Eu quero grifar aqui o aspecto de conforme a sua prosperidade. A sua condição é proporcional, não é o valor absoluto que está em ordem aqui, mas uma proporção. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, vemos o mesmo princípio aqui, quando Paulo escreve, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Indicações de proporcionalidade. Mesma coisa. Lá no versículo 3, do capítulo 8, nós lemos, porque eles, falando aqui dos crentes de Macedônia, Paulo fala, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, olha aí, proporcionalidade de novo, a ideia de medida, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Novamente a ideia de proporção, só que aqui uma proporção que excedeu, foi além, mas não deixa de ser
uma proporção, claro, porque o que é além para uma pessoa é muito aquém para outra, que tem mais recursos, mais dinheiro, não vale nada, um certo valor. Para o outro vale muito. Então, não é a questão do valor absoluto, mas a proporcionalidade, relatividade para um e para outro. E isso que deve ficar na cabeça, na mente do crente. A questão do percentual, isso é questão entre o crente e Deus. Mas, percentual à parte, é um princípio firmemente estabelecido no Novo Testamento. Que o crente que tem salário, ou algum tipo de renda ou rendimento, sempre deve contribuir com base nessa entrada, ou nessa posse, ou nessa renda. E ele resolve quantos por cento? Geralmente, o número é 10. Nunca fiz um estudo para saber desde quando na história do cristianismo, se o número sempre foi 10, já foi mais, se foi menos, mas até onde eu me entendo de crente, só se fala em dízimo para o crente, que é 10%. Então, eu creio que ao longo desses 20 séculos de igreja cristã, o número 10 ficou ali como um padrão para a doação dos crentes, mas não importa há quanto tempo isso é adotado, se desde o primeiro século, ou se é 200 anos ou 300, esse número 10, não importa. O que importa é, em lugar nenhum, isso é mandatório pelas Escrituras, ficando ao critério de cada um esse percentual. Como o número 10 é um número que, pelo menos no Velho Testamento, Deus mostrou que se agrada dele, então, se queremos uma base segura para calcularmos a taxa da nossa contribuição para o trabalho de Deus, o número mais seguro que nós podemos ter é 10, porque é lá que está, o Velho Testamento está lá marcado 10%. Então, por que não? Esse é o meu raciocínio, e assim eu tenho pregado e explicado. Agora, se você quiser dar 15% de 12%, quiser dar 3,2% de, mas como eu gosto sempre de dizer quando afirmo isso, dê um jeito de convencer a Deus que é razoável os seus 3,2%. Você convencendo a Deus e conseguindo alegrar o coração de Deus, dando 1%, 0,3%, fique à vontade. Cada crente tem liberdade. E liberdade nessas coisas é exatamente uma das características do Novo Testamento. Em contraste com a lei, em que tudo era estabelecido até de uma maneira muito, muito rigorosa. Mas aqui, fique à vontade. Então, eu gosto de dizer assim, separe no mínimo 10%. É o que eu gosto de dizer. Por quê? Porque 10 é um número seguro. É totalmente fora das Escrituras, algo muito comum, infelizmente. O crente tem renda, mas retém a contribuição, achando que há tempo de contribuir com o trabalho de Deus e tempo de não contribuir com o trabalho de Deus. Talvez o irmão ou irmã não tenha essa ideia claramente na mente, de maneira tão assim límpida a ideia, nesses termos, mas age como se fosse assim. Porque com toda tranquilidade, para de contribuir. Então, se ele para e está tocando sua vida cristã, sua vida normalmente, na igreja, nos lugares, está tocando, tudo indica que está pensando que tem tempo de contribuir e tempo de não contribuir. E se for perguntar,
vai responder exatamente dentro deste pressuposto. Não é porque eu não estou contribuindo, é porque eu estou fazendo uma obra na minha casa. E está muito puxado. Mal estou pagando as contas. Então é óbvio que esse irmão concluiu que há tempo de não contribuir. Não é porque os problemas de saúde lá em casa se avolumaram. E está muito difícil, está complicado, e eu não tenho condições, então, de contribuir. Ok, você está concluindo erroneamente que há tempo de não contribuir. A crise está muito grande, muita incerteza, não sei se eu estarei empregado amanhã, não sei quando vou conseguir outro emprego, o gráfico de rendimento da minha empresinha, minha empresona, não importa, está descendente, o meu ramo inteirinho está em crise agora com essa pandemia aí, não tenho sido muito eficiente no acúmulo de reservas, então vou segurar. Você está achando que é tempo de não contribuir. De acordo com o que Salomão diz, inclusive. Você vê como às vezes a gente pode interpretar a Bíblia de maneira completamente errada. Não, biblicamente eu tenho base para não estar contribuindo. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Veja lá. Tem 14 itens que tem tempo de fazer e não fazer, fazer e não fazer. É claro que Salomão poderia facilmente ter colocado tempo de contribuir e tempo de não contribuir. Lógico, depende da condição e coisa assim. Então, tá bom. Eu, pessoalmente, não vejo desta forma. Eu acho que o crente, em vez de deixar de dar eu vou chamar de dízimo, mas entenda que já é essa explicação que eu dei, em vez de dar o dízimo porque está em crise, deveria ser o contrário, ele dá exatamente porque está em crise. Até pela lógica. Há a parte do coração de querer agradar a Deus, de confiar em Deus. Há a parte, vamos pela lógica pura. Eu devia nem falar isso, porque eu não quero acostumar vocês a agirem com Deus pela lógica. Quem é que vai me tirar da crise? Se alguém vai me tirar da crise, quem é? Não tem outra opção. Ainda mais para um crente. Deus. Quem é que você está agradando ao continuar na sua contribuição, como sempre fez, ao trabalho de Deus? Você está agradando quem? A Deus? E estará desagradando a quem? A Deus. Mas você está falando do mesmo Deus que você acabou de dizer que vai lhe tirar da crise? Não tem lógica. Está vendo? Não tem lógica. Mas, como eu disse, vamos deixar a lógica de lado e vamos colocar o coração mesmo para funcionar e a sua vontade de ver a obra de Deus funcionando. Não é para ser uma coisa matemática, uma coisa fria, contábil. Às vezes a igreja pode até dar a entender isto, por mais discreta que ela procure ser, com a sua liderança e no controle desse assunto e tal, e nas conversas que tem com os membros faltantes, essas coisas são necessárias. A igreja é uma organização, é divina porque é de Cristo e o Espírito Santo mantém a igreja, mas ao mesmo tempo é humana porque somos homens que somos membros da igreja e temos contribuições a fazer, responsabilidades com o Estado, com o governo. Então, não é uma questão, procure não ver por esse lado, que existe,
da responsabilidade nossa de manter, de pagar os salários das pessoas contratadas, dos pastores, digno é o obreiro do seu salário, é digno, está escrito. Há responsabilidades grandes. Então a igreja tem que tratar isto, tem que levar isto de uma maneira muito séria. Mas procure colocar no seu coração. Eu não sei como foi até hoje, mas sem importar isso, daqui por diante, Senhor Deus, não vai ter mais tempo de não contribuir. É bonito demais. Agora, eu falei bem no início, né? Tendo renda. Tendo renda. Sem renda, realmente é complicado. 4. Não há tempo de não orar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, um dos versículos mais curtos da Bíblia, eu não vou nem abrir, e você também não precisa. Orai sem cessar. Está escrito. Está lá. Orai sem cessar. Bom, poderíamos ir para o quinto, né? Porque mais claro do que isso, não tem tempo de não orar. Orai sem cessar. Mas quer dizer que então eu vou me demitir do emprego, vou ficar em casa, na rede, ou numa cadeira, ou no sofá, orando direto, o tempo todo. E olha lá, quando eu for dormir, eu não já estarei desobedecendo, mas eu vou assumir que é orar sem cessar enquanto eu estiver acordado. Que eu sou um bom exegeta, quer dizer, eu sou um bom intérprete da Bíblia, então vou entender que é para orar sem parar enquanto eu estiver acordado. Você não é um muito bom intérprete da Bíblia, não, porque não é isso que ela está ensinando. Quem disse que só pode orar em casa? Então eu vou ficar orando no trabalho? O tempo todo? Eu ainda vou ser desonesto com o chefe? Como é que eu vou produzir? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Orando, direto. Ainda mais se descobrir, eu vou ser demitido no ato. Mesmo um chefe crente, e faz muito bem se fizê-lo. Se fizer assim, pronto. A oração sem cessar, assim eu entendo, de 1 Tessalonicenses 5 e 17, é um estado de espírito. O crente deve estar ligado com Deus sem cessar. Ligado, pensando, conversando, falando, ouvindo, no sentido espiritual, o tempo todo, conversando com Deus, mesmo informalmente, com frases curtas, pensamentos rápidos, que seja. Isso ao longo, sim, enquanto estiver acordado. Aí eu digo, enquanto estiver acordado. Abri os olhos, Senhor, obrigado, porque eu abri os olhos. Acordei, não dormi, não morri de noite. Estou mais um dia aqui. Daqui a pouquinho está escovando os dentes, pronto. Aí depois, Senhor, obrigado por esse café gostoso. E vai indo, e vai orando, sem cessar. Sabe a oração mais curta da Bíblia? Foi feita entre uma frase e outra. E a frase de um rei. Não sei como é que ele teve concentração de orar ainda, olhando para um rei que tinha poder de vida e de morte. Neemias. Capítulo 2. É interessante, aqui eu quero que você chegue lá. Versículos de 1 a 5, porque é curioso e pode ficar uma lição boa. Neemias 2, de 1 a 5. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, ele era o provador oficial do rei, e lhe o dei. Agora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então, eu estava aqui, Neemias, diante do poderoso rei Artaxerxes. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração.
Então temi muito. O que esse rei vai fazer comigo agora? Podia ser qualquer coisa que desse na cabeça do rei. Qualquer coisa. Então temi muito. E lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste, o rosto triste, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei. Então, entre a pergunta de um rei e a resposta de Neemias, uma oração intercalada. Vejam o tempo que ele levou. Se o rei percebesse que ele estava demorando a responder, poderia dar muito problema para Neemias. Qualquer coisa diante de um rei pode dar muito problema. Um riso, uma cara feia, um suspiro, um espirro, qualquer coisa poderia dar problema. Na frente, pode dar na frente de alguém muito poderoso, especialmente como eles eram mal acostumados a, de fato, exercer o poder total e absoluto e mexendo com a vida como se fosse coisa pequena. Então, oração extremamente rápida, pontual. O rei perguntou, Neemias orou e respondeu ao rei. Porque eu não sei nem quantos segundos demorou essa oração. E, curiosamente, ele não diz o que orou. Não sei se vocês notaram. Eu orei ao Deus do céu. Pronto. Ligadíssimo. Eu acho que aqui é precisamente, talvez, o melhor exemplo que a gente possa ter de cumprimento de 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. O homem estava concentradíssimo, conversando com o rei dele, com a cara de tristeza. O rei notou, estranhou, perguntou. Era um momento, talvez, dos mais delicados da vida de Neemias. Eu não tenho lá tempo para orar, eu não tenho nem para pensar em Deus numa hora dessa. Depois eu vejo isso lá em casa, eu me ajoelho, eu fico lá, eu tiro minha horinha lá, o meu tempo enorme de oração, não importa, mas não é agora, eu não estou concentrado. Estou sim, sem cessar. Eu estou ligado com Deus o tempo todo. O tempo todo. Uma confissão relâmpago, em que você está no meio de uma atividade, com gente ao redor e tudo, e você se sente, como exemplo, duramente tentado a ódio, ou a sensualidade, ou a qualquer coisa, e você, Senhor, depois eu falo contigo, mas aqui está ruim, me ajuda, e agora não dá. E continua o seu assunto. Orou a Deus. Cumpriu o que Paulo disse, orou sem cessar. Marcou o encontro com Deus mais tarde, mas marcou. Da maneira que alguém lhe liga e diz, eu estou atendendo só porque eu não pude deixar de atender. Eu estou no meio de uma conversa que não posso, mas tarde a gente conversa. Diz para a esposa, para o marido, um beijo, tchau, tchau, e liga, pronto. Rápido, rápido, rápido. Deus, nosso Pai querido. Ouvi algumas vezes a historinha, que eu não sei se é verdade ou não, é só para um exemplo, que é um bom exemplo, e se foi verdade, melhor ainda, mas parece que foi, tinha até o nome da pessoa e tudo, era um crente velho na fé e na idade, pescando, tranquilamente ali num lago, e conversando com Deus, orando. E sabe, tem pescaria que você, pode ir longe, que nem um peixinho para beliscar. Tem outras que são mais animadas. Nesse aqui ele estava lá orando, aí um peixe beliscou. E ele teria dito, senhor, um minutinho, que eu volto já, retomo já a conversa, mas tem um peixe beliscando, agora eu vou tratar de pegar esse peixe. E essa história era contada por um missionário muito querido e respeitoso, extremamente as coisas de Deus, e ele contava para mostrar a beleza de uma intimidade adquirida com Deus. Eu tinha um amigo, missionário também,
na época em que não tinha celular. E ele viajava muito, regiões perto de lá. E tinha filhos pequenos em casa, e saía de manhã, chegava de noite. Então ele usou um recurso muito interessante. Ele comprou 2 rádios, em que ligava na bateria, ou na eletricidade, no caso dele estava no carro, na bateria do carro e tudo, e ficava aberto o tempo todo os 2 rádios. Só ali. Talvez só a estática, como se diz, né? Naquele tempo os rádios ficavam assim. Só assim. Se algum precisasse falar com o outro, fulano, oi? Ali. Tinha dia que não se falava uma vez, talvez só dizendo, estou voltando e tal, mínimo. Mas ligados, com a possibilidade de qualquer segundo, fazer uma pergunta, fazer um comentário, tudo bem aí, tá ok, como é que foi aquilo, chegou do médico, alguma coisa ali, mas ligado à ideia de estar com Deus o tempo todo pensando em Deus. Agora, quanto a orações formais, demoradas, de joelho, ou deitado, ou sentado, ou numa posição que melhor lhe convenha para se concentrar nas coisas de Deus e ficar ali mais tempo, até talvez com uma caneta e um papel na mão, para escrever e tudo. Claro que há momentos de fazer e momentos de não fazer. Não dá para fazer uma oração prolongada, longa, formal diante de Deus, de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo todo. Então, de fato, neste aspecto, tem hora de não fazer. Mas não é o que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 5:17. Então, fica aí a lembrança ligada, dá vontade de dizer 24 horas. Eu vou dizer porque é um sentido que a gente muitas vezes aplica essa expressão, né? Estou ligado 24 horas no meu negócio, nas minhas coisas e tal. Obviamente, a hora de dormir não está incluída, mas a gente usa dizer assim. Então, 24 horas por dia ligado em Deus, conversando e orando, mesmo de uma maneira muito rápida, muito momentânea, rápida como um relâmpago, como Neemias, mas orando a Deus. Não deixe para ter só aqueles momentos de oração. É excelente você ter aqueles momentos de oração reservados para aquilo, você se tranca ali, se fecha no seu lugar. Tudo bem, ótimo, espetacular costume. Até fundamental na vida de um crente. Mas esse tipo aqui é diferente. Não há tempo de não estar ligado em oração com Deus. 5º, não há tempo de não agradecer. Bem coladinho com o versículo 17 está, obviamente, o versículo 18, de 1 Tessalonicenses 5. Em tudo dai graças. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A explicação desse princípio, se eu fosse dar biblicamente, seria Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tudo é para o bem, por que não agradecer? Se Deus faz só o que é bom para nós, por que não agradecer? Agora, agradecer pelo que é bom, agradável, é fácil, normal, até instintivo. Mas agradecer pelo que dói e pelo que maltrata é difícil. E mesmo assim, em certas circunstâncias, usando a
a lógica, a inteligência, o raciocínio e o que nós conhecemos das Escrituras, é possível nós entendermos o que está acontecendo e encontrarmos uma forma de dizer, isso é útil para mim. É desagradável, é dolorido, mas é útil. Eu consigo explicar isso, eu consigo me convencer disto. Tudo bem. Como eu falei, vai ficar mais fácil agradecer a Deus por algo que você entende que, mesmo de uma forma dolorida, mas será para o seu bem. Mas há situações, meus irmãos, minhas irmãs, que toda a lógica do mundo, todo o conhecimento que nós temos das Escrituras, toda a inteligência que nós temos, não vai ser suficiente para explicar como aquilo pode ser benéfico. Não dá. Vai haver situações assim, muito provavelmente, não posso afirmar que vai ter na sua vida, mas é muito provável o crente enfrentar situações em que ele procura primeiro no campo aqui da própria inteligência e capacidade de perceber as coisas, de juntar uma coisa com a outra e tirar conclusões. A palavra de Deus diz isso, diz aquilo. Dá para explicar, mas às vezes não vai dar. O que faz? O que faz? Entra a fé pura. Pura. Um grande exercício de fé, talvez dos mais difíceis para o crente, é agradecer por alguma coisa que está doendo muito, infligindo muito sofrimento, e não conseguir entender em que isso será bom. Mas se tem fé, é para usar. Senhor Deus, tu dizes que tudo é para o nosso bem. Então é. Eu não entendo, mas é. Se é para o meu bem, o mais natural que eu tenho é te dizer, muito obrigado, Senhor, por esta coisa horrorosa, pode chamar assim, mas que será para o meu bem. E já não é tão horrorosa, inclusive, quando vemos por esse prisma. Mas continua sendo tanto no aspecto do sofrimento que vai causar. Não vai mudar por causa disso. Mas, conceitualmente, o crente dá um passo de fé e diz, já não é tão horroroso, não. Mas, Senhor Deus, não queria estar enfrentando isso, não. Eu não queria estar enfrentando isso. E eu não entendo por quê. Então, não fique muito ligado ou ligada na parte que diz, não estou entendendo bem. Eu nunca gostei muito de crentes que querem explicar tudo, tanto as coisas agradáveis como não agradáveis, explicar tudo como sendo uma obra explicável de Deus, identificável. Isso aqui aconteceu por isso, Deus é bom demais, graças a Deus e tal. Olha, não vá relacionar muito não, que você pode se dar mal. Tanto uma coisa como a outra. Não, isso aconteceu, por isso Deus é muito bom, porque isso, aí o fulano telefonou na hora H, e aconteceu isso. Como Deus é bom, aí liga uma coisa com a outra. Aí no dia seguinte anda tudo para trás. Comigo já aconteceu muitas vezes. Não sei com você, muitas vezes. Deus solucionou, finalmente Deus solucionou esse problema e tirou o meu sofrimento. Que Deus bom! Já fico preocupado, porque Deus é bom de qualquer forma. Mas Ele tirou o meu sofrimento, ouviu minhas orações,
2 dias depois, marcha ré. E aquilo que parecia estar resolvido é cancelado e volta a uma situação pior do que estava antes. E agora? Deus deixou de ser bom? Agora você vai deixar de ser grato a Deus? Porque agora você ficou confuso mesmo. Já estava confuso antes. Aí Deus solucionou. Você fez um link qualquer com alguma coisa. Aí depois voltou tudo. Não vá basear, meu irmãozinho, não vá basear seu agradecimento, sua gratidão a Deus em cima de coisas que ocorrem agradáveis, ou que mesmo desagradáveis você consegue explicar, consegue manejar com a sua cabeça. Não vai funcionar muitas vezes. Às vezes vai, perfeitamente. Pode funcionar 1, 2, 3, 4, 8 vezes. Na 9ª, Deus dá uma remexida assim, que fica muito mais confuso e talvez mais sofrido do que antes. É assim que eu vejo na vida, na minha vida, na vida de muitas pessoas, para não dizer quase de todos nós. E se o crente for insistir em querer entender e não conseguir, ele não deve nunca pensar: Senhor, eu não vou agradecer por isso. Dessa vez eu não vou. Eu acho que eu sou um crente grato, minha consciência é tranquila quanto a isso, mas, Senhor, está muito duro, muito difícil, muito sofrido, eu não estou aguentando, eu não entendo como isso pode ser para o meu bem, já fiz tudo para poder entender, conversei com pessoas experientes, conversei com o pastor da igreja, ninguém conseguiu me mostrar. Então, como diz Salomão, não é, Senhor? Tem tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para rasgar, tempo para costurar. Então, certamente deve ter tempo para agradecer e tempo para não agradecer. Então, eu acho que eu estou perfeitamente liberado, porque eu estou, é quase óbvio, para não dizer óbvio, que eu estou num tempo de não agradecer. Então, desta vez, não vai dar. Não faça isso. Não faça isso. Isso é um cristianismo muito frágil, muito elementar, muito primário, e que não vai agradar o nosso Deus. Às vezes nós vemos crentes que não conseguem agradecer a Deus, mostrar um coração grato no meio de uma fornalha que eles estão passando. Devemos respeitar irmãos que passam por situações assim, compreender que há situações de fato de grande perda, grande dor, e ninguém vai julgar o tamanho da dor no coração do outro, e muito menos a capacidade do outro suportar aquela dor. E se ele não consegue agradecer a Deus, claramente não está conseguindo ser grato a Deus por situação A, B ou C, não está conseguindo chegar lá, a sua fé, nós, como eu disse, respeitamos, devemos ter misericórdia de pessoas que estão passando por essa situação não ideal, que não agrada a Deus, mas faz parte da nossa fragilidade, sem dúvida. Tentar ajudar, tentar sustentar na fé, na nossa fé, orando pela pessoa e conversando, tentar. Mas não é por isso que nós não devamos dizer, não é o caminho certo. Procure tratar isso com Deus e abra o coração e diz: Senhor, eu não estou conseguindo agradecer não, mas muito obrigado, e eu não sei como é que eu estou agradecendo se eu não estou com vontade. Aí misture o agradecimento com confissão de fraqueza. Pode misturar tudo diante de Deus, não tem problema nenhum. Pode misturar tudo.
e se gravar e depois transcrever no papel, dizer, oração esquisita, tudo misturado aqui, não tem problema nenhum, o Espírito Santo haverá de saber desalinhar isso bem direitinho, olhando para o seu coração. Senhor, aqui está um crente, desejou dizer o limite de fé que eu tenho, uma fezinha muito pequenininha, mas eu estou querendo aplicar esta fé, e mesmo sem compreender, eu quero te agradecer. Não sei se é muito de coração não, Senhor. Não estou entendendo bem, meu coração é ligado com minha mente, minha inteligência, meu raciocínio. Eu não sei desenrolar isso não, mas tem duas coisas aqui que eu quero colocar diante de Ti, que eu não consigo entender e que me deixa um pouco desconfortável isso. Segundo, que eu vou te agradecer pela minha fé, que aliás é muito fraquinha. Sempre foi, e agora está mais ainda, por causa do sofrimento, da pancada que está vindo, é tão forte que a minha fé está fraquinha. Mas o grãozinho de fé que eu tenho, eu quero depositar aos teus pés, e eu quero te agradecer, mesmo sem muita vontade, mesmo sem muito gosto, mas eu tenho certeza que é o que vai te agradar. Essa é uma oração. Essa é uma oração de um crente sofrido, que está ali diante de Deus, balbuciando, como eu disse, até misturando coisas, mas lá no fundo da alma daquele crente, Deus, repito isto, está vendo lá onde mais se pode perscrutar, ele está lá, e ele está vendo que aonde a compreensão desistiu, naquele servo ou naquela serva, a fé assumiu, frágil que seja, e ali brotou o espírito de gratidão, e ali Deus vai se dar por, entendo eu, espero eu que assim seja, se dar por satisfeito, e achar que esse crente está agradando-o corretamente. Agora, deixando de lado situações extremas de sofrimento que eu vinha colocando até aqui, a triste verdade é que nós somos tão egoístas, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós temos dificuldade de agradecer coisas que nem provocam sofrimento ou dor, mas simplesmente porque não coincidiu com o que nós programamos. Causou dor nenhuma, sofrimento nenhum, mas mudou seus planos para aquele dia, para aquela semana. Já fica achando difícil agradecer. Já tentou agradecer a Deus por um pneu furado, de noite, numa chuva, naquele lugarzinho que você tem medo de passar por ele, depois das 10 horas, já são 12h30 da noite, pois é, e ele fura naquela hora. Primeiro pensamento é agradecer a Deus. Tudo bem, eu admitiria você dizer, talvez eu também dissesse, não, o primeiro é pedir socorro e proteção, o segundo é agradecer. Tá bom, tá valendo, Senhor, socorre-me que aqui eu não escapo, mas obrigado, como é que isso é bom para mim, como é que vai ser isso aqui, está difícil, nem eu quero pensar nisso, obrigado, depois eu penso, mas obrigado, e me socorre. Às vezes coisas nem tão assim críticas, como uma situação dessa de um pneu, que não vai lidar, como eu disse, não vai em si, porque o pneu furou, você não vai ter dor, vai molhar um pouco suas costas para mudar o pneu e tal. Só que você pode chegar lá atrás do carro e olhar e perceber que o pneu que está lá de reserva está furadinho, igual o outro, porque você esqueceu de mandar consertar da última vez. Então você está com 2 pneus furados. E o celular você esqueceu em casa.
E aí vai complicando, complicando. Eu acho que cada um de nós poderia contar situações assim, bem complicadas. E temos que nos acostumar em agradecer. E ainda tem um outro tipo de situação que eu cheguei a comentar, é que nós planejamos uma coisa. Tudo bem, o pneu furado você estava planejando chegar em casa também e tal, mas não é o que eu quero dizer. Quando você tem um projeto, um plano, vou fazer isso, vou fazer assim, hora, marca todo um andamento e tudo, e Deus pega assim, ó, embaralha tudo. Não vai causar dor, sofrimento, mas mudou os seus planinhos. Os seus planos para o feriado era ir para aquela casa de praia que um amigo convidou. E o menino tudo vibrando, já colocando o calçãozinho e o maiôzinho 3 dias antes. Vocês conhecem como é? Eu conheço. Então está tudo planejadinho, tudo bonitinho. Aí, pá, muda tudo. Irmãos, em tudo dai graças. Não vai dar. Não é nunca para ser praticado a ideia de tempo de não agradecer. Sexto e último, não há tempo de não glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Explicar o que é glória de Deus já é uma tarefa, eu diria, acima. É dessas que nós não conseguiríamos nunca explicar, por mais palavras que tivéssemos, mas a gente tenta, de qualquer maneira. No original mesmo, no grego, e no português também, não vai ter muita diferença, não. Abrindo aspas mesmo, tirei do dicionário grego: esplendor, excelência, magnificência, algo que merece louvor, algo digno de honra, reconhecimento de poder, e fecha. Poderia ter ainda outros sinônimos ou nuances de significado, mas basicamente é isso. Então, glorificar a Deus é dar a Deus, de alguma forma, a honra que Ele merece, o louvor que Ele merece, reconhecer que Ele tem um esplendor infinito, reconhecer isto, confessar, dizer, falar, pensar, qualquer coisa que venha do seu ser e que tenha o sentido de reconhecer essa glória. Agora, talvez nós fôssemos tentados a dizer, é alguma coisa que vai aumentar a glória de Deus. Não é bem isso, porque a glória de Deus não pode ser aumentada, ok? Mas se alguma expressão dessa, você ouvir algo assim, entenda como sendo, você aumentou a possibilidade das pessoas reconhecerem a glória de Deus. Tudo bem. Okay? Então Deus vai ser mais glorificado ou menos glorificado, não significa que Ele vai ter mais glória ou menos glória em si, mas que aquela glória que é infinita, ela vai ser mais ou menos falada, divulgada, exortada, ou coisas assim. O propósito mais básico do ser humano é glorificar a Deus, na realidade. E aí vai incluir, claro, a ideia de adorá-lo, de reconhecer o tamanho dele, o direito dele de ser adorado como Deus Criador que Ele é, e tudo isto. 1 Crônicas, capítulo 16, eu posso chegar lá só, versículos 28 e 29, nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28,
no Salmo de Davi, diz, 1 Crônicas 16 e 28, tributai ao Senhor, ó família dos povos, ou seja, toda a humanidade. Tributai ao Senhor, ele repete, glória e força. Estão vendo? Todos os habitantes da terra tributem a ele glória e força. O que é isto aí? Reconheçam todos a glória e a força que ele tem. Mesmo que você não entenda o tamanho desta glória, mas reconheça e diga e confesse e espalhe e não tenha vergonha, não tenha timidez para fazer isso. No fundo do seu coração, deitado na sua cama ou diante de um mundo de gente, mas reconheça que esse Deus que você adora, ele é digno de muita honra e de muita glória. Tributai ao Senhor a glória, 29, devida ao seu nome. E a passagem continua. Então aqui ele não faz uma exortação ao povo judeu, especificamente não. Todas as famílias dos povos, aqui é tudo, não tem exceção. É interessante que Deus é tão sensível a essa questão de receber glória compatível com o nome dele e com o poder dele, com o ser dele, que nós somos exortados não apenas a glorificar a Deus em tudo, como já vimos, mas em fazer com que outros glorifiquem a Deus. Não sei se vocês notam uma expressãozinha lá no final de Mateus 5,16, quando Jesus faz um comentário lá, e que merece talvez ser grifado ou bem lembrado no seu coração. Mateus 5,16, quando diz assim: assim, estou pegando já o fim do contexto, mas não importa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Vossa luz, a vossa vida, a vossa confissão, o vosso proceder, vossa atitude, vossa vida. Brilhe a vossa luz diante dos homens, não escondidos, diante de todo mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que você seja o tal. E na primeira campanha para vereador você ganhe o primeiro lugar. Para que você abra uma empresa e, como já é bem conhecido e admirado na sociedade, essa empresa tenha sucesso, porque todo mundo lhe conhece. E tudo bem, você não quer dinheiro não, mas você vai ficar famoso, vai ficar citado no jornal da cidade, que você é muito bom, que você é isso, que você é aquilo. Não é mal você ser conhecido como alguém que tem uma vida correta e tal. Não, mas não é o objetivo, não. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a você. Não, a vosso Pai que está nos céus. Olha isso aí. Então, pelas suas obras, pela sua vida, Deus está olhando e interessado em saber se dali você está dando motivos para que as pessoas glorifiquem, tributem honras a Ele, Deus. Se as pessoas não derem glórias a Deus, mas você se comportou de uma maneira tal que deveriam ter dado, amém. Você fez exatamente o que Deus quis. Aí já é uma questão de quem viu a sua vida brilhar em Cristo e não deu glórias a esse Cristo, que você prega, fala e se confessa como discípulo dele. Se a pessoa não quer dar glórias a Cristo, fica com mais ódio de Cristo e com raiva de você, ele prende, ele mata e sei lá o que, o coração fica mais duro ainda, não é com você o controle disso mais. Mas Deus vai dizer assim: este meu filho ou minha filha viveu de uma maneira tal, brilhou diante dos homens com a vida tal que ele deu de fato motivos para que as pessoas glorificassem a mim, Deus falando.
E de fato, como resultado da vida do fulano que eu vi, teve um caso, teve 2, 10, teve casos, sim, que me glorificaram da maneira tal e tal e tal, se converteram ao meu Filho Jesus Cristo, e isso, aquilo. Imagine as histórias que Deus tem para contar da sua vida. Senhor, como é que foi minha vida diante de Ti? Agora, tem que ter um pouco de coragem para perguntar isso, né? Porque vem de lá para cá. Mas, já imaginaram do tamanho do gozo, da delícia, de ver, sente aí. Ela não precisa sentar não, você não vai cansar mesmo. Mas eu vou lhe contar, pela sua vida, a forma como eu fui glorificado. Irmãos, isso é tesouro na nossa vida. Isso é tesouro. Isso é juntar tesouro no céu. E nós aqui pensando em coisas tão terrenas, né? Vou encerrar. Lembrando que não há tempo de não glorificar a Deus. No seu passatempo, não é só no seu estudo bíblico, dizer que você estuda tantas horas por dia e lê muito, ou é um evangelista de primeira qualidade, e é um homem de oração. Amém por tudo isso. E é óbvio que a glória de Deus está implícita em tudo isso, mas no seu passatempo, no seu banho de mar, tome banho de mar de uma maneira tal que glorifique a Deus, começando com a roupa, com seus olhos no que está enxergando nos outros ao seu lado, tomando banho de mar também. Talvez ninguém nem pense nisso. Não, um banho de mar. Glorifique a Deus no seu banho de mar. Glorifique a Deus nos momentos finais, antes de você dormir. Mesmo que você esteja lendo uma história, uma biografia de alguém, mas você está em paz, você está tranquilo, e você apaga ali, você fecha os olhos e dorme, tranquilo, sereno. Passou o dia ligado em Deus, o tempo todo, orando para Ele, telegraficamente às vezes, dando graças, sendo grato a Deus, fazendo o bem, como Jesus andou por aí fazendo o bem. Eu acho aquilo belíssimo. Então você pode glorificar a Deus em coisas tão simples, tomando o café na manhã. Senhor, que café gostoso. Obrigado. Que sono gostoso que eu tive. Obrigado. Mas sono, todo dia a gente dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Geralmente é bom assim mesmo, normal, natural. Não faça natural uma noite bem dormida, não faça isso natural, não. Senhor, o pneu não está furado. Irmãos, eu quero encerrar. Eu passaria aqui a noite todinha, e você passaria também. Levante aí, meu irmão, minha irmã, e diga uma maneira de louvar a Deus, de glorificá-lo. Não é só fazendo coisas diretamente espirituais, servindo na igreja, e cantando, e tocando, e pregando, e dando uma aula. Amém, claro. Mas nós temos muito mais oportunidades de glorificar a Deus do que nós pensamos. E, como hoje é o último domingo do ano, inclusive, é uma forma gostosa de encerrar as pregações do ano inteiro, de domingo à noite, lembrando, tem coisas que nós, como crentes, nunca devemos pensar, não é tempo de não fazer isso. Então, no próximo ano, está bem pertinho, nunca pense em não colaborar financeiramente com o trabalho de Deus. Nunca pense em não ser totalmente grato a Deus. Nunca pense em só orar em determinados momentos e que você fazer uma lacuna na sua vida vazia de um ligamento, uma ligação com Deus. Não pense, é o tempo todo, se acostume, peça a Deus para lhe dar mesmo esse costume e gratidão a Deus, entendendo ou não o motivo, doendo ou não, e
dando glória a Deus até por um respirar dos seus pulmões. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas. Hora de fazer e de fazer o contrário. Sim, existem esses momentos e essas coisas, essas atitudes. E também horas de não fazer nunca. Dá-nos esse privilégio de sermos do Teu agrado o tempo todo. Como se nós pudéssemos encerrar dizendo, não há tempo de não agradar a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço e te peço. Amém.